Zacarias. Zacarias 1. No 8º mês do 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor foi dirigida ao profeta Zacarias, filho de Berequias e neto de Ido, nestes termos. O Senhor ficou profundamente furioso com os vossos antepassados, mas agora voltem-se para mim. Palavra do Senhor Todo-Poderoso. E eu me voltarei para vós, diz o Senhor Todo-Poderoso. Não façam como os vossos antepassados, a quem os antigos profetas falaram, pedindo-lhes para abandonarem a má conduta que levavam e as más ações que praticavam. Mas eles não quiseram escutar, nem me prestaram atenção. Onde estão agora os vossos antepassados? E os profetas, acaso, duram sempre? Entretanto, as palavras e mandamentos que dirigi aos meus servos, os profetas, acabaram por chegar aos vossos antepassados, e eles mudaram de vida, e disseram: Como o Senhor Todo-Poderoso propôs tratar-nos, assim o fez de acordo com a nossa conduta e como mereciam as nossas ações. Aos 24 dias do 11º mês, que é o mês de Shebat, no 2º ano do reinado de Dario, o Senhor falou ao profeta Zacarias, filho de Berequias e neto de Ido. Zacarias conta como foi. Nessa noite, eu vi um cavaleiro montado num cavalo vermelho. Estava parado entre as murtas, no fundo de um vale, e atrás dele havia cavalos vermelhos, escuros e brancos. Perguntei-lhe então o que significava aquilo, e o anjo que falava comigo respondeu: Vou mostrar-te o que significam estas coisas. O homem que estava entre as murtas disse: Estes são os que o Senhor enviou a percorrer a terra. Nisto os cavaleiros dirigiram-se ao anjo do Senhor que estava entre as murtas para lhe dizerem: Nós já percorremos toda a terra e encontrámo-la tranquila e calma. O anjo exclamou: Ó Senhor Todo-Poderoso, há já 70 anos que estás irado com Jerusalém e com as outras cidades de Judá. Até quando continuarás sem ter compaixão destas cidades? O Senhor respondeu então ao anjo que falava comigo com palavras de bondade e de conforto. Mandou-me anunciar esta mensagem: Eu, o Senhor Todo-Poderoso, sinto grande amor por Jerusalém e pelo Monte Sião. E estou profundamente irado contra as nações orgulhosas. Com efeito, eu estava um pouco irado com o meu povo, mas elas aumentaram a sua ruína. Por isso, volto-me de novo com bondade para Jerusalém. O meu templo será reedificado, a cidade reconstruída, e a corda de medir será estendida sobre a cidade. Disse-me ainda para anunciar, em nome do Senhor Todo-Poderoso, o seguinte: As minhas cidades hão de novamente encher-se de riqueza, e oferecerei o meu conforto a Sião e darei as minhas preferências a Jerusalém. Zacarias 2. Noutra ocasião, eu vi 4 chifres. Perguntei ao anjo que falava comigo o que significavam, e ele deu-me esta resposta: Representam o poder daqueles que dispersaram os habitantes de Judá, de Israel e de Jerusalém. O Senhor fez-me também ver 4 ferreiros. E eu perguntei: que vêm eles fazer? Respondeu-me: Vieram fazer tremer e derrubar as forças das nações que se levantavam contra Judá. Vieram contra esses que dispersaram os habitantes de Judá, sem ter havido ninguém que lhes pudesse resistir. Tive ainda uma outra visão em que me apareceu um homem que levava na mão uma corda para medir. Perguntei-lhe: para onde vais? E ele respondeu-me: Vou medir o comprimento e a largura de Jerusalém. O anjo que falava comigo afastou-se, e um outro anjo foi ao encontro dele para lhe dizer: Corre, para ires falar àquele jovem que tem a corda na mão. Diz-lhe que Jerusalém vai ser de novo habitada e serão tantos os seus habitantes e os seus animais que já não poderá ter muralhas. O Senhor diz: Eu mesmo serei como uma muralha de fogo à volta de Jerusalém, e que no meio da cidade manifestarei a minha presença poderosa. Andem, fujam das terras do norte, palavra do Senhor, pois como os 4 ventos do céu vos dispersei, palavra do Senhor. Anda, Sião, liberta-te, tu que estás na cidade de Babilónia.
O Senhor Todo-Poderoso, que me enviou com esta mensagem contra as nações que vos despojaram, diz: se alguém toca em vós, povo de Sião, toca na menina dos meus olhos. O Senhor acrescenta ainda: canta de alegria, povo de Jerusalém, porque eu venho viver no meio de ti. Muitas nações se unirão ao Senhor e serão o povo de Deus, mas é no meio de ti que o Senhor habitará. Quando isso acontecer, vocês ficarão a saber que foi o Senhor que me enviou. Judá será novamente propriedade do Senhor, a terra que lhe é consagrada, e Jerusalém a sua cidade escolhida. Que todo o mundo fique em silêncio, pois ele vem da sua santa morada até nós. Zacarias 3. O Senhor fez-me ver o sumo sacerdote Josué, que estava de pé diante do anjo do Senhor, enquanto Satã estava à sua direita, para o acusar. Disse o anjo a Satã: Que o Senhor te condene, ó Satã, que te condene o Senhor que escolheu Jerusalém. Josué é como um tição tirado das brasas. Josué estava de pé diante do anjo do Senhor, vestido com roupas muito sujas. O anjo disse então àqueles que o acompanhavam que lhes tirassem. Depois disse a Josué: Eu despido-te do teu pecado e vou vestir-te roupa de festa. Mandou igualmente que lhe colocassem na cabeça um turbante limpo. Vestiram-no depois de novo e puseram-lhe na cabeça um turbante limpo, na presença do anjo do Senhor. Depois o anjo disse a Josué: Assim fala o Senhor Todo-Poderoso: se obedeceres às minhas ordens e cumprires os meus mandamentos, ficarás responsável pelo meu templo e pelas suas salas, e terás um lugar entre os que aqui estão ao meu serviço. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, e ouçam igualmente os sacerdotes, seus companheiros. Vocês são um sinal para o que há de acontecer. Eu farei aparecer o meu servo, German. Coloco diante de Josué uma pedra, uma única pedra, mas com 7 faces. Gravarei nela uma inscrição e, num só dia, expulsarei todo o pecado que há neste país. Quando isso acontecer, cada um de vocês convidará o seu vizinho para ir desfrutar de paz e segurança nas vossas vinhas e debaixo das vossas figueiras. Zacarias 4. O anjo que falava comigo voltou a despertar-me como se desperta alguém que está a dormir, e perguntou-me: Que é que estás a ver? E eu respondi-lhe: vejo um candelabro todo de ouro, que tem na parte superior um reservatório para azeite. Tem 7 lâmpadas, às quais chega o azeite por 7 tubos. Ao lado estão 2 oliveiras, uma à direita e outra à esquerda. Perguntei então ao anjo que falava comigo: Meu senhor, que significa isto? E ele disse-me: Não sabes o que significam estas coisas? Ao que eu respondi: Não, senhor. Então ele disse-me: Esta é a mensagem do Senhor acerca de Zerubabel. Não é pela força nem pelo teu poder que tu triunfarás, mas pelo meu espírito. Quem és tu, ó grande montanha? Diante de Zerubabel tornas-te uma planície. Ele há de retirar daí a pedra de remate do templo, diante da qual se há de exclamar: bela, magnífica. O Senhor disse-me ainda: As mãos de Zorobabel puseram os fundamentos deste templo, e hão de ser as suas mãos a concluí-lo. Quando chegar esse dia, ficarão a saber que foi o Senhor Todo-Poderoso que me enviou. Os que desanimarem com a pequenez do começo sentirão alegria ao verem Zorobabel a terminar a obra. As 7 lâmpadas representam os olhos do Senhor, que observam toda a terra. Perguntei-lhe ainda o significado das 2 oliveiras que estavam à esquerda e à direita do candelabro, e quis ainda saber o que significavam os 2 ramos de oliveira colocados ao lado dos 2 tubos de ouro que levavam o azeite às lâmpadas. E ele disse-me: Tu não sabes? Eu respondi: Não, meu senhor. Então ele deu-me esta explicação: São os 2 homens que Deus consagrou para servirem o Senhor do mundo inteiro. Zacarias 5. Tive ainda uma outra visão em que vi um rolo de pergaminho a voar.
O anjo perguntou-me: Que é que tu vês? E eu respondi: um rolo a voar, tem 10 metros de comprimento e 5 de largura. Disse-me então: Nesse rolo está escrita a maldição que vai cair sobre todo o país. Num lado está escrito que todos os ladrões serão eliminados do país. Noutro diz-se que serão igualmente eliminados os que jurarem falso. O Senhor Todo-Poderoso declara que envia esta maldição que penetrará nas casas de todos os que roubam e dos que juram falso usando o nome do Senhor. Tal maldição ficará nas casas e há de destruí-las completamente, mesmo as madeiras e as pedras. O anjo encarregado de me falar apareceu-me de novo e disse-me: Repara bem no objeto que está a avançar. Perguntei-lhe o que era aquilo e ele respondeu-me: É um cesto que serve de medida e contém as faltas de todo o país. Levantou-se então a cobertura de chumbo que cobria a cesta e pude ver que lá dentro estava uma mulher sentada. O anjo explicou: Ela representa a maldade. Empurrou-a para o interior da cesta e colocou-lhe de novo a cobertura. Em seguida, ergui os olhos e vi sair 2 mulheres que voavam pelos ares, agitando as asas, pois tinham asas, como as da cegonha. Pegaram na cesta e levaram-na pelos ares. Perguntei ao anjo para onde é que levavam a cesta, e ele deu-me esta resposta: Vão para a Mesopotâmia. Vão lá construir um templo em honra dela e, quando estiver concluído, vão colocá-la nele para ser adorada no seu pedestal. Zacarias 6. Noutra visão, apareceram-me 4 carros que saíam do meio de 2 montanhas de bronze. Ao primeiro carro estavam atrelados cavalos vermelhos. Ao segundo, cavalos pretos. Ao terceiro, cavalos brancos. E ao 4º carro estavam atrelados grandes cavalos malhados. Perguntei ao anjo: Meu senhor, que representam estes carros? E ele respondeu-me: São os 4 ventos que acabam de sair da presença do Senhor do mundo inteiro. O carro puxado pelos cavalos pretos vai para a região do norte, os brancos vão para o oeste e os cavalos malhados vão para a região do sul. Os cavalos malhados avançavam impacientes para percorrerem a terra. O Senhor disse-lhes: Vão percorrer a terra. E eles foram. Chamou-me então o anjo para me explicar. Os que avançam em direção a norte vão fazer descer o Espírito do Senhor sobre essa região. O Senhor disse-me também: aceita as ofertas que Eldai, Tobias e Jedaías receberam dos exilados. E depois vai à casa de Josias, filho de Sofonias, onde estão esses homens regressados do exílio da Babilônia. Faz uma coroa do ouro e da prata que eles te derem e coloca-a na cabeça do sumo sacerdote Josué, filho de Jossadac. Conta-lhe o que diz o Senhor Todo-Poderoso. Está aqui um homem que tem por nome German. Ele fará germinar a vida e há de reconstruir o meu templo. É ele quem reconstruirá o templo do Senhor. Será investido de honra real. Sentado no seu trono, ele governará este povo. Ao lado dele, um sacerdote estará igualmente sentado no seu trono. E entre eles haverá harmonia. A coroa permanecerá no templo em recordação de Eldai, Tobias e Jedaías e da generosidade do filho de Sofonias. Pessoas que vivem longe hão de vir e ajudarão a reconstruir o templo do Senhor. Quando estiver reconstruído, ficarão a saber que o Senhor Todo-Poderoso me enviou. Tudo isto acontecerá se vocês obedecerem fielmente aos mandamentos do Senhor, vosso Deus. Zacarias 7. No 4º ano do reinado de Dario, no 4º dia do 9º mês, que é o mês de Quisleu, o Senhor dirigiu a Zacarias uma mensagem. Os habitantes de Betel tinham enviado Sarecer e Regem-Melec com os seus homens ao templo do Senhor Todo-Poderoso, a fim de pedirem as bênçãos do Senhor e de apresentarem aos sacerdotes do templo e aos profetas a seguinte questão: Devemos nós continuar a consagrar o 5º mês do ano, chorando como temos feito desde há tanto tempo? O Senhor Todo-Poderoso mandou então esta mensagem. Diz o seguinte aos sacerdotes e habitantes do país:
Quando vocês jejuavam e choravam no 5º e no 7º mês, durante estes 70 anos, era realmente para me honrarem a mim? E quando comiam e bebiam, não era porque vos apetecia? Não foram estas mesmas palavras que o Senhor disse por meio dos antigos profetas, quando Jerusalém vivia em paz e estava repleta de gente, tal como as cidades das redondezas e as regiões do sul e da planície costeira? O Senhor Todo-Poderoso dirigiu-se a Zacarias para ele recordar o que já antes tinha dito. Sejam retos nos julgamentos, bondosos e compreensivos uns com os outros. Não prejudiquem a viúva, o órfão, o estrangeiro, o pobre, nem pensem em fazer mal uns aos outros. Mas o povo não quis obedecer. Voltaram as costas teimosamente e fizeram-se surdos para não ouvirem. Endureceram o coração como diamante para não aceitarem os ensinamentos e os mandamentos que o Senhor Todo-Poderoso comunicou pelo seu Espírito aos profetas de outrora. Por isso, o Senhor irritou-se profundamente e disse: Já que eles não quiseram escutar-me quando eu os chamava, também eu não os ouvirei quando eles me invocarem. Dispersei-os por entre povos que eles não conheciam, e atrás deles ficou um país deserto, onde ninguém podia viver. Tinha sido um país maravilhoso, que eles transformaram em terra abandonada. Zacarias 8. O Senhor Todo-Poderoso comunicou-me o seguinte: assim fala o Senhor. O amor que sinto por Sião é tão grande e tão forte que chega a causar-me ciúmes. Por isso, eu volto a Jerusalém para lá habitar. Jerusalém será chamada Cidade Fiel, e o monte do Senhor Todo-Poderoso que me pertence será chamado Monte Santo. As pessoas idosas, tanto homens como mulheres, voltarão a sentar-se nos seus lugares em Jerusalém, tendo cada um nas suas mãos o cajado em que se apoia por causa da muita idade. Rapazes e raparigas virão novamente em grande número jogar nas praças de Jerusalém. Para os que restarem do meu povo, isto parecerá impossível, mas não será para mim, palavra do Senhor Todo-Poderoso. Vou libertar o meu povo dos países do Oriente e do Ocidente. Vou trazê-los para habitarem em Jerusalém. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, justo e fiel. Assim fala o Senhor Todo-Poderoso. Tenham coragem. Vocês ouvem agora as palavras que pronunciaram os profetas no tempo em que se começou a reconstruir o templo. Antes daqueles dias, não se pagavam salários pelo trabalho dos homens nem pelo aluguer dos animais. Não havia segurança para quem entrava ou saía, por causa dos inimigos, pois eu tinha posto umas pessoas contra as outras. Mas agora não trato os sobreviventes deste povo como os de outrora. Palavra do Senhor Todo-Poderoso. Poderão fazer as sementeiras em paz. As vinhas darão uvas. A terra dará os seus frutos. Dos céus cairá a chuva. Tudo isto concederei aos sobreviventes do meu povo. Assim como vocês, povo de Judá e de Israel, foram uma maldição no meio dos outros povos, assim agora eu vos salvarei, e será uma bênção. Não tenham medo, encham-se de coragem. Assim fala o Senhor Todo-Poderoso. Eu tinha decidido castigar-vos, porque os vossos antepassados tinham mirado, e não me arrependi desta decisão. Mas agora decidi fazer bem a Jerusalém e a Judá. Não tenham medo. É isto que devem fazer sempre. Digam a verdade uns aos outros. Nos tribunais, julguem com justiça e procurem restabelecer a paz. Não se prejudiquem uns aos outros, nem se deleitem em fazer juras falsas, pois eu detesto tudo isso, diz o Senhor. O Senhor Todo-Poderoso mandou-me ainda dizer: os vossos jejuns do 4º, 5º, 7º e 10º mês devem transformar-se em festas de alegria e de felicidade para o povo de Judá. E deleitem-se na verdade e na paz. Assim fala o Senhor Todo-Poderoso. Chegará o tempo em que virão a Jerusalém povos e habitantes de muitas cidades. Os habitantes de uma cidade dirão de outra:
Vamos todos pedir a bênção do Senhor, procurar a presença do Senhor Todo-Poderoso. É o que eu vou fazer. Muitos povos e poderosas nações virão então a Jerusalém prestar lealdade ao Senhor para lhe pedir a bênção. Nesse tempo, 10 estrangeiros, falando cada um a sua língua, chegarão junto de um judeu para lhe pedirem: Nós também queremos ir, porque soubemos que Deus está convosco. Zacarias 9. É esta a mensagem do Senhor contra a terra de Adraque e contra Damasco, o seu repouso. Pertence ao Senhor o olhar do homem e de todas as tribos de Israel. Dele é também Amate, que está perto de Adraque, e as cidades de Tiro e de Sidon, apesar da sua grande sabedoria. Tiro construiu as suas muralhas e juntou tanta prata como o pó, e tanto ouro como a lama das ruas. Mas o Senhor há de apoderar-se dessa cidade, deitará ao mar a sua riqueza e queimará por completo a cidade. Ao ver isto, a cidade de Ascalon ficará apavorada, e Gaza tremerá de medo. Cairão também por terra todas as esperanças de Ecrón. Gaza ficará sem rei, e Ascalon sem os seus habitantes. O bastardo será entronizado em Asdod, e assim humilharei o orgulho dos filisteus. Tirarei da boca deste rei a violência e dos seus dentes a idolatria. Este que sobrevive também será posse do nosso Deus, e será somente como um dos chefes em Judá. Ecrón será como os jebuseus. Eu ficarei como guarda do meu país, para o defender contra os exércitos que passem por aqui. Não haverá quem volte a oprimir o meu povo, pois agora hei de vigiá-lo com os meus próprios olhos. Canta de alegria, ó cidade de Sião. Alegra-te, cidade de Jerusalém. Olha o teu rei que chega justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, no filho de uma jumentinha. Ele destruirá os carros de guerra de Efraim, os cavalos de Jerusalém e os arcos de guerra. Estabelecerá a paz entre as nações, dominará desde um mar até ao outro, desde o Eufrates até ao fim do mundo. Assim diz o Senhor, por causa da minha aliança convosco, confirmada pelo sangue dos sacrifícios, eu libertarei aqueles dentre vocês que se encontram prisioneiros, como no fundo de um poço sem água. Vocês que ainda mantêm esperança, voltem do cativeiro, regressem à vossa cidade de novo fortificada, e eu vos recompensarei a dobrar. Hei de utilizar Judá como um arco de guerra, Efraim como uma flecha, Sião como se fosse a espada de um herói. Levantarei os seus homens contra os da Grécia. O Senhor há de manifestar-se ao seu povo, lançará as suas flechas como raios, fará ecoar a trombeta e avançará desde o sul no meio da tempestade. O Senhor Todo-Poderoso protegerá os seus, que hão de calcar as pedras daqueles que as arremessam com as suas fundas. Farão correr o sangue dos seus inimigos, como se fosse vinho, ou como o sangue dos sacrifícios que se coloca em vasos para aspergir os cantos do altar. O Senhor Deus salvará então os seus, como um pastor salva o seu rebanho. Com pedras preciosas de uma coroa, eles brilharão na sua própria terra, que será fértil e bela. Produzirá o trigo e o vinho, que darão vigor à juventude. Zacarias 10. Peçam ao Senhor chuvas da primavera, e o Senhor que manda os relâmpagos vos enviará chuva abundante, que fará reverdecer os vossos campos. Os ídolos que vocês consultam dão respostas falsas, e as revelações dos adivinhos são mentirosas. O que eles predizem não tem sentido, e consolam inutilmente. É por isso que o povo anda a vaguear e sofre como um rebanho sem pastor. Por isso, diz o Senhor: Estou irritada contra os pastores que guiam o meu povo e vou castigar os seus chefes. O Senhor Todo-Poderoso inspecionou o seu rebanho, povo de Judá, e fez deles cavalos vitoriosos de combate. Dele sairão chefes poderosos, que serão como uma pedra angular, como uma estaca de tenda e como um arco de guerra. Serão valentes guerreiros que calcam aos pés os seus inimigos, como o pó das ruas.
combaterão, porque o Senhor está com eles, e cobrirão de vergonha os cavaleiros inimigos. Fortalecerei os descendentes de Judá e libertarei o povo de Israel. Terei compaixão deles e vou fazê-los regressar. Voltarão a ser como se não os tivesse rejeitado, porque eu sou o Senhor seu Deus e atenderei as suas ações. Os habitantes de Efraim serão fortes como soldados, alegres como quem tenha bebido vinho. Os seus filhos verão isso e hão de sentir-se felizes com aquilo que o Senhor fez. Chamarei o meu povo e hei de reuni-lo, porque o libertei. Voltarão a ser tantos como foram outrora. Dispersei-os no meio das nações, mas mesmo longe eles se lembrarão de mim. Por lá viverão com os seus filhos, mas mais tarde voltarão. Hei de fazê-los regressar do Egito e da Assíria para os estabelecer no seu próprio país. Hei de conduzi-los também a Gileade e ao Líbano, e serão tantos que nem lá caberão. Quando atravessarem o mar de aflições, abaixarei as ondas e secarei mesmo as profundezas do Nilo. Acabarei com o orgulho da Assíria e destruirei o poder do Egito. Darei força ao meu povo e ele me servirá. Diz o Senhor. Zacarias 11. Abre as tuas portas ao Líbano e que o fogo queime os teus cedros. Geme, ó cipreste, porque caiu o cedro. Foram abatidas essas árvores magníficas. Chorem, carvalhos de Bazã, porque foi destruída a vossa floresta impenetrável. Ouve-se o lamento dos pastores, porque foi destruída a riqueza dos seus pastos. Sente-se o rugir dos leões, porque desapareceu a riqueza à beira do Jordão. O Senhor, meu Deus, disse-me: Cuida das ovelhas destinadas ao matadouro. Aqueles que as compram matam-nas, sem se julgarem culpados, e aqueles que as vendem dizem: graças ao Senhor que estamos ricos. Nem sequer os seus pastores têm pena delas. Pois também eu não terei mais compaixão dos habitantes deste país. Palavra do Senhor. Vou entregar cada um deles nas mãos do seu vizinho e do seu rei. Estes destruirão o país, e eu não livrarei ninguém das suas mãos. Pus-me então a cuidar das ovelhas que os seus compradores destinam ao matadouro. Usei 2 cajados de pastor. Chamei a um benevolência, ao outro união, e apacentei o rebanho. Num só mês mandei embora os seus 3 pastores. Desgostei-me com as minhas ovelhas, e elas também se desgostaram comigo. E então exclamei: Não vos apacentarei mais. As que tiverem de morrer, que morram. As que tiverem de desaparecer, que desapareçam. E as que sobreviverem, que se destruam umas às outras. Peguei depois no cajado chamado da benevolência e parti-o, para mostrar que tinha quebrado a aliança que havia estabelecido com todos os povos. Terminava naquela ocasião a aliança, e os compradores das ovelhas, que estavam a observar, compreenderam que o Senhor falava por meio daquilo que eu fazia. Disse-lhes então: paguem-me o meu salário, se vos parece justo, se não, deixem lá. E pagaram-me 30 moedas de prata. O Senhor disse-me: pega nessas moedas, esse belo preço em que foste avaliado por eles, e deita-as no tesouro do templo. E eu peguei nas moedas e fui lá deitá-las. Quebrei em seguida o 2º cajado, o da união, e assim ficou quebrada a fraternidade entre Judá e Israel. O Senhor acrescentou ainda: Faz agora de mau pastor. De facto, vou enviar a este país um pastor que não se preocupará com a ovelha desgarrada, nem com a ovelha perdida. Não tratará das que estão feridas, nem dará de comer às que têm fome. Pelo contrário, comerá a carne das que estão gordas, nem as unhas lhes deixará. Ai do mau pastor que abandona o seu rebanho, que a espada cai sobre o seu braço e sobre o seu olho direito, que o braço fique sem vida e o olho sem visão. Zacarias 12. Mensagem do Senhor sobre Israel. O Senhor que estendeu o céu, que lançou os fundamentos da terra e deu vida aos homens, manda anunciar o seguinte: Vou fazer de Jerusalém uma taça que embriagará todas as nações que estão à sua volta, incluindo Judá, quando a cidade de Jerusalém for cercada.
Nessa altura, farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que tentarem movê-la serão feridos, e todas as nações se unirão contra ela. Nesse dia, espantarei todos os cavalos dos adversários e farei com que fiquem loucos os seus cavaleiros. Cuidarei do povo de Judá, mas deixarei cegos todos os cavalos das outras nações. Os chefes de Judá, ao verem isto, hão de pensar: é o Senhor Deus Todo-Poderoso que dá força ao seu povo que vive em Jerusalém. Naquele tempo, farei dos chefes de Judá como uma brasa ardente no meio da lenha e como uma fogueira entre feixes de trigo. Destruirei à esquerda e à direita as nações vizinhas, enquanto os habitantes de Jerusalém voltarão a viver na sua cidade. O Senhor salvará primeiro as famílias de Judá, para que os descendentes de David e os habitantes de Jerusalém não se julguem superiores aos outros habitantes de Judá. Naquele dia, o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém. Mesmo os mais fracos hão de tornar-se fortes, como o rei David, e os descendentes de David serão como Deus, como o anjo do Senhor que vai à frente deles. Naquele tempo vou destruir todas as nações que atacarem Jerusalém. Encherei de espírito de bondade e de oração os descendentes de David e os outros habitantes de Jerusalém. Hão de contemplar aquele a quem atravessaram com uma lança e chorarão amargamente por ele, como se chora a morte de um filho único ou de um primeiro filho. Haverá então tanto choro em Jerusalém, como que se faz pelo deus Hadad-Rimon, na planície de Meguido. Chorará cada clã separadamente, os descendentes de David, homens e mulheres separadamente, os descendentes de Natã, homens e mulheres separadamente, os descendentes de Levi, homens e mulheres separadamente, os descendentes de Simei, homens e mulheres separadamente. Da mesma forma chorarão, cada um por seu lado, as outras famílias, homens e mulheres separadamente. Zacarias 13. Naquele dia, há de abrir-se uma fonte para lavar os pecados e as impurezas dos descendentes de David e dos habitantes de Jerusalém. O Senhor Todo-Poderoso diz ainda: Naquele dia, farei desaparecer do país os ídolos e nunca mais serão invocados. Expulsarei igualmente do país os que profetizam por um espírito corrupto. Quando alguém se puser a profetizar, os seus próprios pais lhe dirão: tu deves morrer, porque queres fazer passar as tuas mentiras por palavras do Senhor. Serão os próprios pais, aqueles mesmos que lhe deram a vida, a apunhalá-lo quando ele profetizar. Nessa altura, os profetas terão vergonha das suas visões proféticas e não se cobrirão com o manto de pelo dos profetas para enganarem as pessoas. Pelo contrário, cada um deles dirá: eu não sou profeta, sou agricultor, cultivo a terra desde a minha infância. E se alguém lhe pergunta: que feridas são essas que trazes no corpo? Ele responderá: fizeram-mas em casa dos meus amigos? Diz o Senhor Todo-Poderoso: levanta-te, espada, contra o meu pastor e contra o meu ajudante. Mata o pastor e o rebanho se dispersará, e eu me voltarei contra os meus cordeiros. Em todo o país morrerão 2/3 partes dos seus habitantes. Palavra do Senhor. Apenas 1/3 parte irá sobreviver. Passarei esta 1/3 parte por fogo. Purificá-la-ei como se purifica a prata e prová-la-ei como se prova o ouro pelo fogo. Hão de então dirigir-se a mim e eu atenderei a sua oração. Por minha parte, hei de dizer-lhes: este é o meu povo. E eles responderão: o Senhor é o nosso Deus. Zacarias 14. Aproxima-se o dia do Senhor, dia em que os teus bens, Jerusalém, vão ser repartidos no meio de ti. O Senhor reunirá todas as nações para atacarem Jerusalém. Conquistarão a cidade, assaltarão as casas, violarão as mulheres e levarão para o cativeiro metade dos habitantes, ficando apenas um resto da população. Mas o Senhor irá lutar contra essas nações, como quando luta em dia de batalha. Nesse dia, o Senhor apoiará os pés no Monte das Oliveiras, que está em frente de Jerusalém, a oriente.
O Monte das Oliveiras irá abrir-se ao meio e aparecerá um grande vale de oriente para ocidente. Uma metade recuará para norte e outra para sul. Vocês fugirão por esse vale aberto entre as montanhas e que chega até Assel. Fugirão, como os vossos antepassados na época de Uzias, rei de Judá, por causa do tremor da terra. Chegará então o Senhor meu Deus, acompanhado dos que lhe estão consagrados. Nesse dia não haverá mudança do calor para o frio da noite. Será sempre dia, mesmo às horas da noite. Será um dia como nenhum outro, apenas conhecido pelo Senhor. Em Jerusalém surgirá uma fonte de água pura. Metade das águas correrão para o Mar Morto e outra metade para o Mar Mediterrâneo, tanto no inverno como no verão. O Senhor reinará sobre toda a terra. Nessa altura, o Senhor será único e o seu nome será único. Toda a região será transformada em planície, desde Geba, no norte, até Rimone, ao sul. Jerusalém, situada no alto, há de estender-se desde a porta de Benjamim até à porta do ângulo, no lugar da antiga porta, e desde a torre de Ananiel até aos lagares do rei. Jerusalém será habitada, sem perigo de voltar a ser destruída, e aí se viverá com segurança. Mas o Senhor castigará severamente os povos que combateram contra Jerusalém. As suas carnes hão de apodrecer enquanto as pessoas ainda estão vivas. Os seus olhos hão de desfazer-se dentro das órbitas e a língua dentro da boca. Nesse dia o Senhor fará cair sobre eles um grande terror. Cada um agarrará na mão do seu vizinho, voltando-se uns contra os outros. Os habitantes de Judá lutarão para defender Jerusalém e tomarão às nações vizinhas grandes riquezas de prata, ouro e roupa. Os animais dos acampamentos inimigos, cavalos, mulas, camelos, burros e todos os outros sofrerão os mesmos males que atingiram as pessoas. Os sobreviventes de todos os povos que atacaram Jerusalém irão lá todos os anos adorar o Rei, o Senhor poderoso, e celebrar a festa das tendas. E se algum destes povos não vai a Jerusalém adorar o Rei, o Senhor Todo-Poderoso, esse povo não terá chuva no seu país. Se os egípcios não forem a Jerusalém, o Senhor os castigará, tal como as outras nações que não forem celebrar a festa das tendas. Tal será o castigo do Egito e de todas as nações que não forem celebrar essa festa. Naquele tempo, até as campainhas dos cavalos terão esta inscrição: consagrado ao Senhor. Os próprios caldeirões do templo serão tão sagrados como as bacias da expressão que se encontram diante do altar. Todos os caldeirões que houver em Jerusalém e em Judá serão consagrados ao Senhor Todo-Poderoso. Os que forem oferecer sacrifícios hão de servir-se deles para cozerem a carne dos sacrifícios. Nesse tempo não haverá mais comerciantes no templo do Senhor Todo-Poderoso.